paz. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Vamos aí entrar no Salmo 34. Esse salmo maravilhoso, gente. Antes, você deixa o seu like, deixa o seu comentário para que o YouTube entenda, que outros canais entendam que esse vídeo ele é bom para as pessoas assistir. Realmente é. Não precisa nem falar o quanto é bom estar lendo a palavra de Deus, né? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E quando você estiver assim, sem ler a palavra, você já leu assim, e você medita naquilo que você leu, é tão maravilhoso. A palavra de Deus ela é preciosíssima aos nossos olhos. O registro de Deus falando conosco, né? Às vezes a pessoa fala assim, é apenas uma história. Ô, gente, então não vamos acreditar. Então quem fez quem criou o avião, né? Quem fez outras coisas, a gente prefere desacreditar na Bíblia e acreditar na criação de Deus. Eu achava que eu não ia ouvir essas coisas nos dias de hoje, porque o ser humano é muito inteligente. Mas existem pessoas que são inteligentes humanamente, mas espiritualmente, Deus é quem abre os nossos olhos espiritualmente. Então, nós vamos entrar aí no Salmo 34. Abra sua Bíblia para você ir conferindo. Você pode deixar até o seu like aí, o seu comentário. Deus ele é bom o tempo todo, ele é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E o Salmo 34 é esse. Davi, o rei Davi, quando ele mudou o seu semblante perante Abimeleque, ele mudou o semblante dele perante Davi. Louva a Deus que respondeu às suas súplicas e aconselha a confiar nele. Então, ele tinha suplicado a Deus pelo livramento, e aqui ele está exortando, aconselhando as pessoas a acreditar nele. E ele fala assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios, em minha boca. Louvarei ao Senhor continuamente, e seu louvor estará sempre na minha boca. Eu vou estar comentando os versículos, tá? Em nome de Jesus. Aqui no capítulo 34, quem é o autor desse salmo também é Davi. E aqui Abimeleque, quando ele louvou o Senhor por causa do Abimeleque, por ter sido um título, outro nome para Ax, rei de Gates, tá? Era o rei Ax, tá bem? É porque você deve ter sido Abimeleque 1, Abimeleque 2, tá escrito lá no verso 1, no Salmo 1, né? Não é Salmo 1 não, porque eu sei que está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado aquele, só se é assim mesmo, né? Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. E ele está falando para louvar o Senhor de dia, sempre, né, que o louvor de Deus esteja. Então ele fala assim, bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Então Davi está confirmando o que está falando no Salmo 1. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. E aqui está falando que ele vai louvar o Senhor continuamente. E eu estou falando que eu vou louvar o Senhor continuamente. Se você vai fazer isso, deixa nos comentários aí, tá bom? E aqui, gente, no Salmo 34, do 1 ao 22, esse Salmo 34 é um dos mais citados no Novo Testamento. No Novo Testamento, eles citam o Salmo 34. Este é um poema alfabético, mesmo que imperfeito em algumas partes, em que cada versículo é começado por uma letra do alfabeto hebraico. Aqui nessa Bíblia não está, mas tem Bíblia que deve estar. Nessa Bíblia que eu estou lendo aqui não está em hebraico não, tá? Não tem alfabeto não, porque eu sei que no Salmo, tem um Salmo aqui que eu esqueci o nome dele, eu não sei se é o 104, eu acho que é o 104. Não, tem o que... Aleph é a primeira letra do alfabeto em hebraico. Aqui nessa Bíblia não tem não. Se sua Bíblia tiver, você deixa aí nos comentários. Na minha Bíblia tem, tá? Porque aqui ele fala assim, um dos salmos mais citados, né? E cada versículo é começado pela letra alfabética do hebraico. L,
Tá até em negrito, né? O meu está em negrito. Olha, está escrito: louvarei, busquei, provai. E os outros aqui não estão em negrito, não. Só esses, né? O 34 7 fala assim: anjo, para os outros exemplos da obra dos anjos, né? Segundo, no verso 1 até o 22. Então ele está falando assim: olha, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o louvarão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o nome do Senhor. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. A resposta de oração é tremenda, gente. Você já teve resposta de oração? Eu tive muitas, estou tendo muitas, mas também tem muita luta, gente. Porque para quem serve o Senhor, nós também tem luta, mas no mundo também tereis aflições, né? E ele fala assim, ó: busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Muitas vezes a gente está com medo de algo, mas o Senhor fala, né? Busquei ao Senhor e ele me respondeu. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Tem até uma musiquinha. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor acampa assim ao redor dos que o temem. Ó, provai e vede que o Senhor é bom para mim. Ó, provai e vede que o Senhor é bom para nós. O anjo do Senhor acampa assim ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor acampa assim ao redor dos que o temem. Então Deus, aqui está falando no verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, bem feliz a mulher, o ser humano, o homem que confia no Senhor, que confia nele. Tá? Então, bem feliz a mulher, o homem, o ser humano que confia no Senhor, mesmo em tempos difíceis, né? Nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. E aqui, gente, no 8, a mesma metáfora da prova foi usada por Pedro ao chamar os inquiridores para examinar as maravilhas de Deus. Na primeira carta de Pedro 2:3 está falando. Se você for de trás para frente, você vai achar rapidinho, porque é uma das penúltimas cartas, ou aqui, ó, você vai indo até você achar Pedro. Primeira Pedro, já achei. Você vai de trás para frente assim, você acha rapidinho. 1 Pedro, quer ver isso? 1 Pedro, João, agora Pedro. É a primeira, são duas cartas de Pedro, né? A primeira carta de Pedro, verso 2:3. Capítulo 2, versículo 3. Vamos ver aqui, ó, tá escrito: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Gente, infelizmente tá tendo fingimento até no meio do povo de Deus, né? Sobre as quais já te largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Aquele que continuar fingindo, a perdição dele já está demarcada por ele mesmo, né? Então nós não podemos escolher, nós não podemos fingir que somos crentes, nós não podemos fingir que lemos a Bíblia todos os dias, nós não podemos fingir que jejuamos. Existem dos mandamentos do Senhor, muitas coisas nós temos dificuldade. Por exemplo, nós precisamos abençoar a casa do Senhor, porque nós sabemos que existem gastos. Mas se a pessoa não tem coragem de abençoar a casa de Deus, ela mostra que ela é apegada ao dinheiro, né? Não é porque eu vou dar o dízimo, que eu vou devolver o dízimo, não é porque eu não vou entrar no reino do céu, porque a entrada no reino dos céus é garantida pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas acontece por amor a Deus, por amor à obra. Se eu frequento a igreja, eu tenho que abençoar a igreja, gente.
É igual quando os filhos começam a trabalhar, eles têm que ajudar nas finanças com os pais, né? Ô pai, estou dando esse dinheiro aqui para ajudar. Pai, eu estou dando esse dinheiro aqui. Temos que ser gratos aos nossos pais, né? Eu lembro que quando eu era solteira, cada um dos meus irmãos e eu também, a gente ajudava no sustento da casa. Enquanto meu pai e minha mãe, é, quando nós éramos pequenos, nós não tínhamos condição. Então, quando nós crescemos, até depois de casado, nós dividimos a despesa para pagar, para olhar pai. Porque todos eram casados. Todos nós somos casados, graças a Deus. Né? Todos, eu e meus irmãos. E aqui, gente, quando Deus nos fala através desse salmo que Davi escreveu, do 34, do 12 a 16, esse texto é citado por Pedro em sua carta prática aos cristãos, quando ele fala no texto, né? 1 Pedro 3, do 10 a 12. Não vou ler agora, porque vai ficar grande, mas você pode ler, tá? E aqui no 34, no 34, 13, quando ele fala assim, verso 13, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Nós não podemos falar com engano, não podemos. Evitar o ciúme das pessoas. Às vezes as pessoas nos sufocam com o ciúme. E às vezes ela só tem interesse quando ela está precisando da pessoa. Quando ela não está precisando, ela perde o interesse pela pessoa. Isso é gostar falso, tá? E aqui também outra coisa que está falando aqui. Então, deixa eu até ler de novo que aqui o 14 também está falando assim: aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e a segue. E quem é dono da verdadeira paz? Jesus Cristo, né? E aqui também no 13 eu já falei que nos admoesta com a língua. E em Tiago 1,26 confirma esse problema a mulher tem muito problema com a língua, né? A mulher sempre está querendo falar a mais do que precisa. Precisamos do controle, do autodomínio, do autocontrole para dominar a nossa fala, para não falarmos demais. Principalmente eu. Né? Eu tenho que tomar cuidado para não falar além do que eu devo. E aqui no verso 34, 20, esta foi uma profecia sobre Jesus Cristo na cruz, pois nenhum dos seus ossos foi quebrado, nenhum osso foi quebrado. E João 19, 36, Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas nenhum osso dele foi quebrado, nenhum, tá? E aqui termina no 34, 20, né, que vai falar isso. Esta foi uma profecia sobre Jesus na cruz, porque nenhum dos seus ossos foi quebrado. Vamos ler aqui, ó, o verso 20. E ele lhe guarda todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. Aí está apontando para Jesus no Velho Testamento, né? No Novo Testamento. O Velho Testamento apontando para o Novo. E ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um foi quebrado. A malícia matará o ímpio. E os que aborrecem o justo serão punidos. Quem aborrece o justo, gente, vai ser punido. Não precisa de nós nem pedirmos punição. Porque nós estamos procurando, a palavra de Deus nos justifica, o sangue de Jesus nos justifica, está escrito na palavra. E aquele que faz mal a um justo, Deus vai cobrar dele. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgatará a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluia. Nós confiamos no Senhor e nenhum de nós seremos condenados. Este é o Salmo 34. Deixa o seu like, o seu comentário. Comenta aí, meu querido. Deus abençoe com toda a sorte de bênção. Eu quero louvar o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela sua permissão de estar lendo a tua palavra. Amém?